Como ajustar a nossa carga horária para mais de 30 horas por semana no concurso da CAGED Rio Grande do Sul? Esse é o nosso vídeo de hoje, é a nossa aula 02 da Semana do Acelerador CAGED Rio Grande do Sul. Pessoal, isso aqui é muito importante, ajuste dos bastidores. O que são os bastidores? É o que você faz da tua vida atrás da tela que você estuda para poder ser aprovado no concurso que você sonha. Então eu vou te ajudar hoje a entender o que fazer nesse pós-edital para você conseguir ter o resultado que você quer, tá bom? Então vamos aqui, ó, rapidamente. Eu preciso teorizar um pouco para você entender. O que você acumulou até hoje, ou até a saída do edital, a gente chama de repertório inicial, que é aqui, ó, a fase do nosso pré-edital. É como se a gente fosse fazer um bolo, né? Então você, nessa jornada, até hoje, você juntou alguns ingredientes de estudo que você já fez, de provas que você já fez, você já tem um repertório prévio, ou você pode estar zerado. Isso também é importante, e aí a gente vai conversando aqui ao longo do vídeo. Quando sai o pós-edital, deixa eu botar a tela inteira aqui para vocês verem melhor. Quando sai o nosso pós-edital, a gente tem que pegar tudo que a gente tem até agora e vai começar a modelar de uma forma específica para fazer um bolo. É como se fosse fazer um bolo. Essa metáfora ela é muito boa. Se você perder o time, se você deixar mais tempo do que necessário no forno, se você botar os ingredientes errados, o bolo vai estragar e o pós-edital não vai sair do jeito que a gente espera, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula do pós-edital. Você tem um repertório prévio, que seria os ingredientes do bolo, você tem um tempo necessário, né, disponível para você poder aplicar, e você tem a metodologia. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar do quesito tempo. Repertório não tem mais o que discutir, porque o edital já saiu. A gente não pode fazer mensuração de repertório individual, porque o edital já saiu. Você vai criar novos repertórios ao longo do pós-edital e vai aplicar a metodologia. Sobre a metodologia, a gente vai falar a semana inteira sobre isso, mas não é o ponto desse vídeo. Então, o tempo que a gente vai investir nesse pós-edital é o que eu quero conversar com vocês. Olha só, eu estou falando de bolo, mas eu vou falar da pipoca, porque foi até o videozinho que eu gravei aí para vocês que está rodando em propaganda. Se você pega a pipoca e joga lá na pipoqueira, você precisa de condições ideais para ela virar realmente uma pipoca, não ficar aquele milho queimado, duro e não virar pipoca. Então, a energia que você vai colocar, que aqui pra gente é o tempo, ela não pode ser uma energia assim tão pouca, entendeu? Tem que ser sincero. No vídeo lá eu falei de 20 horas. Cara, mesmo para quem tá avançado, tá? Isso aqui eu não tô nem falando de iniciante, intermediário, avançado. Mesmo para quem tá avançado, 20 horas por semana no pós-edital é muito pouco. É muito pouco. Então você precisa fazer um acordo com a sua família, com o seu chefe, né? Se você trabalha, você precisa fazer um acordo com você mesmo que durante um certo tempo, aproximadamente, geralmente pós-edital 2, 3 meses, aí para cá já tem mais ou menos uns 3 meses para a prova, você precisa fazer uma negociação para você conseguir aumentar essa sua carga horária, porque isso vai fazer toda a diferença na fórmula do bolo lá, na metodologia, para você ter energia para construir o que precisa ser construído. E isso eu não estou falando, eu sou avançado, já estudo há 4, 5 anos, tenho bastante bagagem. Cara, mas aqui eu estou falando de banca. Aqui eu estou falando de um edital específico, que tem ali uma estrutura diferente. Você precisa modelar, você precisa estar no máximo, na excelência. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? O nosso objetivo é transformar isso aqui para, no mínimo, 30 horas por semana. Dá para fazer mais, tá? E aí, para isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu trouxe uma rotina que é um cenário comum do trabalhador brasileiro. Acordando 6 horas, às vezes um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. 7 horas pegando busão, locomoção, né? Chegando 8 horas no trabalho. Aí aqui de 4 horas, né, de trabalho de manhã. 12 horas almoça, mais ou menos 1 hora aí para almoço, volta para o trabalho. Voltou para o trabalho, mais 4 horas, 19 horas. Voltou para casa, mais ali o checkpoint de janta, dá uma descansada, talvez até um pouquinho mais aqui, ó. 8h30, 9 horas, começa a estudar. Então, daqui até mais ou menos umas 11h30,
você vai ter 2 horas e meia de estudo por dia. 2 horas e meia por dia. Durante uma semana, você vai ter 10 horas, mais 2 horas e meia, 12 horas e 30. E aí você teria que compensar no final de semana, talvez aqui com 6, 7 horas, bota 6 horas líquidas, 6 horas líquidas, 12, 24, né? Então aqui a gente teria 24 e 30. Seria o horário aí de um brasileiro comum. Cara, por um pós-edital, eu ainda acho pouco. Eu acho que o pós-edital tem que ser energia máxima. Então, como que a gente pode fazer isso? Através de horas reais. Por que eu estou falando isso? Porque também tem as horas virtuais, a gente já vai falar sobre isso. Existem horas do dia que, se você sentar para estudar, você vai render muito mais do que outras horas. Então, essas horas que você rende mais, eu chamo de horas virtuais. Vamos aqui então para horas reais. Eu quero ser bem prático com vocês. Espera aí. Tela cheia. Quais são os ajustes que a gente pode fazer na rotina? A gente pode utilizar o tempo de transporte. A gente pode utilizar férias, licença prêmio, por exemplo, para quem tem licença prêmio. Que a gente pode utilizar mais aqui? A gente pode utilizar mais os finais de semana. E eu vou desenhar aqui com vocês uma de semana. Vou desenhar com vocês aqui uma rotina. Então, horas reais primeiro, tá? Período de locomoção, tá? Período de locomoção. Lembra que a gente ficou com estoque aqui, ó, de 24... Eu vou botar 20, tá? Porque o vídeo, a promessa aqui é 20 horas, transformar o máximo que puder. Vamos lá. 7 horas daqui, você pode tirar... Eu vou ser bem realista. 30 minutos líquidos. Fazendo o quê? Questão. Não adianta você querer estudar teoria no ônibus. Vai ser muito contraprodutivo isso. Não é interessante. Passa questões na metodologia que a gente ensina, que é você... Deixa eu voltar aqui, ó. Não ficar tentando se arrebentar com as questões, não. Você vai, pega a questão, você viu ali o assunto, não está muito forte, vai direto para a resposta, estuda alternativa por alternativa, aprofunda os assuntos ali, os comentários do professor, dos alunos, para você ser mais rápido na rotatividade de questões. Isso é muito importante. Vamos aqui então. 30 minutos aqui e 30 minutos aqui. 30 minutos aqui. Eu estou falando de clima de guerra, tá? Hora do almoço, você tem 1 hora, não tem? Tenta conversar com o chefe, tenta arrumar um jeito de você arrumar uns 30 minutinhos aqui também, entendeu? De repente você arruma a marmita ali rapidinho. O que você pode fazer? Para você não ficar estudando de barriga cheia, não sei se pode fazer mal, você tenta aqui, ó, 30 minutinhos, você faz algumas poucas questões, tá? Nessa 1 hora e meia de almoço que tiver, você tem mais 30 minutos. Então, só nessa tua rotina aqui, durante o dia, você consegue botar 30, mas eu vou botar 1 hora líquida, tá? Eu sempre trabalho com tempo líquido, 1 hora líquida a mais que você adicionou na tua rotina durante a semana. No final de semana. Final de semana é importante negociar com a família, tá? Isso aqui tem que negociar com a família. Se você estava fazendo lá 6 horas, 7 horas, a gente estava fazendo 6, né? Estava fazendo 6, aqui a gente tenta fazer 7 horas / 8 horas. Mas eu também não vou fazer um negócio assim de alucinante, porque eu tenho medo de assustar vocês. Mas o ideal aqui era fazer 8. Faz 4 horas de manhã, 4 horas de tarde e à noite você deixa livre para a família. Isso, eu estou falando, isso é uma estratégia de guerra, uma coisa periódica, você não vai ficar com isso para sempre. Por quê? Eu vou frisar isso. Pós-edital é diferente de pré, tá bom? Se você ficar nesse ritmo a vida inteira, cara, isso é pesado demais, tá bom? Voltando aqui então. Aqui então a gente vai somar o quê? A gente soma sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Então a gente tem aqui o quê? Mais 2 horas no sábado e mais 2 horas no domingo. Então a gente tem 4 horas aqui por semana e aqui a gente vai ter 5 horas, porque são 5 dias, 5 horas por semana. Só aqui a gente vai sair de 20 para 29 horas, mas não para por aqui. Não para por aqui, tá? Eu poderia forçar aqui e já fechar 30 e opa, acabou. Né? Poderia até fazer isso. Vou botar aqui, ó, 8 horas e 30. 8 horas e 30. Aí aqui a gente fecha em 5 horas e aqui já... Ah, Dielcio, é verdade, você prometeu esse diacho aí, já a gente tem 30 horas, acabou o vídeo. Não acabou o vídeo.
Agora eu vou falar com vocês de uma coisa chamada horas virtuais. Pessoal, isso aqui é muito importante. Porque tem uma ciência, tem neurociência por trás disso. E aí eu vou ter que falar um pouquinho aqui do desenvolvimento de criança, aí, de bebezinho até adolescente. Vamos lá. Existe uma coisa chamada frequência cerebral, medida em hertz, né? Até os 4 anos, a criança funciona, inclusive na nossa aula 04, eu vou falar sobre ondas bineurais alfa, que tem tudo a ver com isso aqui. Mas aqui eu vou falar da hora virtual, então não vou me aprofundar no assunto. Até os 4 anos, a criança funciona basicamente em teta. Teta é uma frequência que é um estado quase que dormindo. E é por isso que a criança ela está quase no estado assim, imaginativo até os 4 anos. Dos 4 anos até a pré-adolescência, às vezes estende até um pouquinho mais, eu botei aqui 15 anos, mas eu acho que os estudos dizem até os 12, tá? 12, 13. O adolescente / criança, bem criancinha mesmo, dos 5 ali até os 12, 13, fica predominantemente em alfa. Essa fase, é por isso que a criança, tudo que você fala, ela aprende. É igual a esponja. Tudo que fala, entende muito rápido. O processo de aprendizagem cognitiva é muito rápido. Por quê? Porque está predominantemente em alfa. E depois ali, dos 15, 16 para cima, a frequência cerebral vai aumentando um pouquinho mais, aí fica predominantemente em beta. Então, o subconsciente começa a fechar e aquela capacidade de esponja de aprendizagem, ela reduz um pouco. E por que eu estou falando isso? Porque a gente ainda tem algumas janelas, tá? Vou até botar aqui, ó, voltando para a tela cheia. A gente tem aqui algumas janelas que eu chamo de alfa. E quais janelas são essas? Você pode... Existem, como é que eu vou falar assim, um estado meditativo, né? Quando você faz uma meditação, existem suplementos que ajudam com isso, mas eu vou falar aqui de ciclo natural do dia. Quando a gente acorda pela manhã, eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui, ó, para vocês está aparecendo 6h30, né? Não sei se vocês estão vendo minha hora, mas na verdade aqui é 5h30, porque eu tô em Porto Velho. Quando você acorda de manhã, eu fiz questão de gravar esse vídeo cedo porque a gente está num estado mental muito melhor. Então, de manhã, logo que a gente acorda, a gente tem pelo menos umas 2 horinhas que a gente fica em alfa. Porque assim, ó, é delta, que é sono, tá? Delta, que a gente está dormindo. Depois a gente vai para teta, que é semi-acordado. Depois a gente vai para alfa e depois a gente vai para beta. Quando a gente está no busão indo para o trabalho, a gente já está entrando em beta já. Então, qual a sugestão que eu dou aqui? Ó? Vamos voltar para a nossa rotina. Eu resetei aqui para a gente poder fazer o cálculo, tá, pessoal? Então, a gente fechou aqui, a gente já estava Peraí, deixa eu voltar. A gente estava aqui em 30 horas, certo? Então, botando ainda essas horas virtuais, o que a gente pode fazer? No final do dia aqui, isso aqui ainda para dar um incremento, tá? No final do dia aqui, a gente tinha pego para dormir meia-noite, né? Basicamente meia-noite, dando 2 horas e pouco, 11 horas, 2 horas e pouco. A gente pode tirar essas horas aqui, ó, do final do dia, que você está extremamente cansado já, que são horas que a hora virtual é negativa na minha visão, porque você está cansado da rotina do dia inteiro. Então, 30 horas a gente já fechou, mas a gente consegue tirar algumas horas aqui, ó, subtrair e somar aqui no início, então você acordando mais cedo. Porque se você acordar 1 hora mais cedo, quem sabe até 2 horas antes, e dormir mais cedo, não adianta, teria que dormir mais cedo, você vai render muito mais aqui. Entendeu? Então, eu não vou dizer exatamente isso, mas 1 hora em alfa aqui, estudando, com o cérebro descansado, com concentração relaxada, que é isso que é alfa, você vai render muito mais do que aqui em beta no final do dia. Então, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, ó, que 1 hora, 1h30 aqui à noite corresponderia a 2 horas, 2 horas e pouco de manhã. Então, essas 30 horas aqui, com certeza, elas aumentariam. Tá? E aí, no final de semana também pode explorar um pouquinho mais. O que eu tenho para falar para vocês aqui? Deixa eu aparecer de novo. Então, as horas virtuais são isso. Isso eu estou trabalhando assim com um trabalhador que tem uma rotina pesada normal, mas esse é o normal do brasileiro. Quem tiver a possibilidade de trabalhar só a parte da manhã, pode explorar melhor a parte da tarde. Aí as horas elas aumentam mais. Eu digo que 30 horas
é a quantidade de horas que eu vi vários colegas passando. Eu tive o privilégio, né, eu trabalhei o primeiro ano inteiro, mas eu também tive um período que eu pedi minha exoneração lá para poder ficar só estudando, mas eu conheço vários amigos que com 30 horas foram aprovados. 30 horas é uma carga horária boa, e a gente tem que ajustar para isso, tentando incrementar um pouco mais, utilizando tudo que a neurociência tem para a gente conseguir turbinar nessa reta final, tá bom? Então, eu peguei uma rotina assim, um pouco mais complicada, que é a rotina normal do brasileiro, para a gente tentar otimizar. E galera, dá sim para sair das 20 horas para 30 horas mais, incrementando ainda com essas horas virtuais. Então, eu de Elson pegaria todo esse horário aqui, não vou dizer todo, mas eu pegaria 2 horas aqui da noite, desse período final, botaria para acordar mais cedo para poder ter uma intensidade maior, com rendimento maior. E aí essas 30 horas aqui acabaria rendendo 1 hora a mais por dia, fechando aí nas 35 horas semanais. 35 horas de estudo assim eficiente. Se der para poder pegar férias, se der para poder negociar com o chefe e ter o turno um pouco reduzido na parte da tarde para poder incrementar mais algumas horas, façam isso porque vai valer a pena. Galera, sejam bem-vindos aqui ao Acelerador, é a nossa aula 02 ainda, a gente vai ficar a semana inteira trazendo conteúdo para vocês e vamos com tudo, porque esse concurso da CAGE é um concurso muito top. Um grande abraço e até breve.